Olá, segundo exercício de colisão oblíqua, ele retrata dois carros que o próprio desenho facilita muito a interpretação. Nós temos um carro que vem na direção do eixo X, sentido para a direita, com uma velocidade V2. E a massa dele é 2 vezes a massa do carrinho 1. Carrinho 1 esse, que tem a massa dele, mas a velocidade é o dobro da velocidade do cara 2. E ele vem para cima, na direção vertical. Depois da colisão, eles permanecem juntos, o que retrata uma colisão perfeitamente inelástica. E esses dois carros passam a se movimentar com essa direção em sentido, formando 45 graus com o eixo X, com uma velocidade de 40 km por hora. E como os dois estão juntos, a massa passa a ser agora 3m1, porque eu tenho 2m1 mais m1 juntos, dando 3m1. Todo esse desenho facilita muito a nossa análise matemática. Eu vou ser fiel aqui ao desenho, portanto eu vou direcionar um vetor para a esquerda, que seria a quantidade de movimento do corpo 2. Depois, uma direção vertical com um vetor para cima, que representaria a quantidade de movimento do vetor 1. E por fim, temos esse vetor, que seria o vetor final, ou o vetor que fecharia o triângulo. Perceba que agora eu fiz um pouco diferente, porque eu quero mostrar para vocês uma movimentação de vetores. Eu fui muito fiel ao exercício, ele tem os desenhos bem parecidos com o que eu fiz aqui. E esse seria a quantidade de movimento que eu vou chamar final, depois da colisão. Eu posso movimentar esses vetores para fechar o triângulo. Você pode transferir esse vetor como se fosse um carrinho ou um trilho de trem. Então, este vetor aqui agora é exatamente aquele vetor Q2. Uma vez transferido, eu posso já apagá-lo aqui. Faltando apenas agora para desenhar o triângulo um deslocamento. A direção continua vertical. O sentido continua para cima. Só vou trocá-lo de posição e colocá-lo aqui. Esse seria o vetor Q1. Isso me obriga a apagá-lo aqui. A ideia de apagar é justamente porque eu troquei de posição o vetor, para mostrar que o seu raciocínio ele pode ficar um pouco confuso no início, mas que você pode movimentar os vetores, desde que você consiga ser fiel à direção e sentido. Perceba que Q2 continua horizontal e Q1 continua vertical. E este vetor resultante fecharia o triângulo retângulo. Nós podemos então dizer que o Q final, que é a hipotenusa, vou chamar de QF ao quadrado, vai ser igual a Q1 ao quadrado mais Q2 também ao quadrado. Agora basta substituir os dados que nós temos no enunciado. QF seria a massa 3m1, que multiplica 40, tudo isso ao quadrado. Q1, que seria M1 vezes o V1, V1 esse, que é 2V2, perceba, já estou substituindo o V1 aqui por 2V2, mais Q2, corpo 2, ele tem uma massa de 2m1 e uma velocidade V2, tudo isso ao quadrado. A substituição ela é feita para que as letras fiquem em comum e eu possa colocá-las e eliminá-las. Vamos fazer aqui, 3 vezes 4 vai dar 12, 12 vezes 10, 120, 120 M1, 120 M1, tudo isso ao quadrado. Aqui nós temos 2, M1 V2 ao quadrado, e aqui também 2, M1 V2, tudo ao quadrado. Agora nós podemos elevar ao quadrado 120, dando 14.400, M1 ao quadrado. 4, M1 ao quadrado, V2 ao quadrado. 4, M1 ao quadrado, V2 ao quadrado. Próxima etapa, M1 ao quadrado para todos os lados, corta fora. Resultamos em 4, V2 quadrado, mais 4, V2 quadrado. 8, V2 quadrado. Tudo isso igual a 14.400.
Dividindo esse termo por 8, você vai chegar a 1800, o valor de V2 ao quadrado. E se você tirar a raiz deste termo, você pode escrever 18 vezes 100 para facilitar o raciocínio e perceber que a raiz de 100 existe, é 10, e que o 18 é 9 vezes 2, portanto o 9 sai. E sobra apenas a raiz de 2. Portanto, essa resposta será 30 raiz de 2 quilômetros por hora. Essa seria a resolução. Perceba que o problema maior continua sendo o Pitágoras e não a física e os seus vetores.